A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. E trazemos aqui os assuntos controversos e trazemos para a luz das Escrituras Sagradas. E trazemos aqui uma interpretação coerente, alinhada com as Escrituras Sagradas, para dar um conhecimento mais amplo, mais coerente, harmônico com as Sagradas Escrituras. O nosso tema de hoje: o que significa a justificação? Muitos falam de justificação, mas não entendem o sentido técnico da palavra, o que significa a justificação. Para isso, nós vamos ler Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, é o nosso assunto de hoje, vai ser o que é justificação. Justificação é um ato judicial de Deus, onde Deus declara diante do seu tribunal todo aquele que crê em Jesus. Primeiro, porque Deus imputou, colocou na conta do seu Filho. Vamos entender aqui, irmãos. O que é justificação? Justificação é um ato judicial de Deus, que Deus declara justo todo aquele que crê. Primeiro princípio, a primeira imputação é que a nossa conta era impagável. Então, a nossa conta foi colocada na conta de Cristo. Então, Cristo, por isso que Cristo, ele bebeu o cálice da ira de Deus, para satisfazer as exigências da lei de Deus, porque pela lei de Deus nós deveríamos morrer, irmão, deveríamos ser lançados no inferno, porque é decreto da justiça de Deus. A justiça de Deus veio punir os pecadores. Então o que aconteceu? Deus pegou a nossa dívida impagável, imperdoável, e colocou na conta de Cristo.
Isto daí é a primeira imputação. Os nossos pecados, Jesus morre pelos nossos pecados, quitando a nossa dívida, pagando a nossa dívida, remindo-nos com o seu sangue. Então Deus imputa a nós e coloca na nossa conta a justiça de Cristo. A primeira imputação é o pagamento da dívida. Entendeu? Deus pega nossa dívida impagável, perdoável, e coloca na conta de Cristo, na cruz. A segunda imputação é que Deus prega a justiça de Cristo e coloca na nossa conta. Né? Agora vamos entender aqui, coloca na nossa conta. Toda a justiça de Cristo. A justificação é um ato, não é um processo. É um ato único, irrepetível. Não tem graus, não tem ninguém mais justificado do que outro. É um ato que acontece fora de você. Acontece no tribunal de Deus. No momento que você creu em Jesus, Deus declara lá no tribunal dele, quites com a lei. Quites com a lei. E quites com a justiça de Deus. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você toma posse da justificação pela fé. A fé é a causa instrumental pela qual nos apropriamos da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo. Então, entendeu? Então, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você toma posse da justiça pela fé. A fé é a causa instrumental pela qual você se apropria do sacrifício de Cristo. A base da justificação é o que Cristo fez na cruz, a seu favor, e morreu em seu lugar. Lá no céu você tem um crédito. Toda a justiça de Cristo está depositada na sua conta. Todo o seu saldo positivo da sua conta. Todo o saldo positivo, que é a justiça de Cristo, está depositado na sua conta. O primeiro fruto da justificação é: fomos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Primeiro fruto da justificação é paz no passado. Essa paz não é um sentimento, não é paz de Deus, como está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4 e 7 fala da paz como um sentimento, paz de Deus. Aqui é paz com Deus. É o único ato que aconteceu na nossa vida. Foi derrubado a parede de separação que tinha entre nós e Deus, que tinha entre nós e Cristo. A nossa comunhão, ela foi restaurada com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tornou a ser ligado de novo com Deus. Agora,
Deus, quando olha para nós, não é igual um juiz diante de um réu. Agora é um pai diante de um filho. Agora nós somos filhos de Deus. O primeiro fruto é a paz. O segundo fruto, que é o do presente, fala assim: por intermédio de quem? Obtivendo o acesso pela fé por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, irmão, primeiro é o acesso que nós tivemos. E este, irmão, acesso, tem três expressões no grego, né? Entrada pela fé. Primeiro, era uma expressão da pessoa chegar diante do trono da realeza. A segunda expressão era a expressão do templo. A pessoa entrar no templo, entrar na sala do templo para adorar a Deus. E a terceira expressão era a expressão de um navio ancorado no porto. Então, vejamos bem o que a graça fez com nós, desse acesso ao trono do Rei, acesso ao Deus Todo-Poderoso, por meio da adoração na sala do trono, e a segurança de um navio sendo atracado no porto. Tudo por meio da fé, irmão, no presente. Agora, no futuro, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, quando nós lemos capítulo 4 de Romanos, nós vemos que diz que o ventre de Sara era já amortecido, não podia gerar, mas Abraão deu glória a Deus, esperando na esperança. A esperança é uma submissão completa aos propósitos de Deus. A pessoa, quando chega nesse nível da esperança, que eu vou falar aqui, né? Aí fala aqui, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. A tribulação, no aspecto das línguas originais dos manuscritos, ela traduz a espécie de um tribulum. O tribulum era um rolo cheio de prego, que os agricultores usavam para quê? Para passar por cima dos cereais. Passava com aqueles pregos por cima dos cereais, as cascas iam caindo para um lado e um grão ia caindo por outro. Separava a palha do grão. É o primeiro aspecto aqui, né, da tribulação. Não somente na tribulação, mas essa tribulação, ela não tem, irmão, um aspecto de sofrimento, mas ela tem um aspecto didático, um aspecto de ensino, de instruções, para nos alinhar a Deus. E aqui a tribulação. E aí vem a perseverança, a experiência. A experiência
era um contexto que você pegava um metal, aqueles metal, e jogava dentro do forno de fogo. E ele passava por todo aquele processo terrível do fogo. E aí tirava a escória e aparecia a nobreza daquele metal nobre, daquele metal rico, daquele metal de qualidade. Assim o apóstolo está enfatizando o processo da salvação, do fruto da salvação, do que acontece na nossa vida, né? E aqui vai. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que não foi outorgado. Então, a esperança, quando você chega no estado da esperança, você está numa condição, tudo que acontece na sua vida, você entende que tudo está debaixo do propósito de Deus. Pode levantar o que levantar. Nada mais incomoda você. Nada mais te desequilibra. Por quê? Porque você está debaixo daquele propósito absoluto. Então, tudo o que acontece, você vê no óculos da esperança. Você consegue detectar no óculos, no ambiente da esperança, que tudo é o propósito de Deus. Porque você já passou pela tribulação, pela perseverança, pela experiência, que é esse processo do metal dentro do forno, purificação, e agora você está na esperança, vivendo plenamente debaixo do propósito de Deus. Por isso que Abraão, ele deu glória a Deus. Vê o ventre de Sara amortecido, ele creu contra a própria esperança, que Isaac iria nascer. Então, ele estava debaixo do propósito. Agora, o quarto, irmão, o quarto fruto é o amor de Deus. É o amor de Deus que é derramado no nosso coração. Agora, o quinto ponto aqui do amor de Deus. É porque o amor de Deus é abundante. É uma chuva. O apóstolo Paulo, ele tem na mente João capítulo 3, do verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, de tal maneira, quer dizer, é um amor que foge da compreensão humana, que está além do amor, que está além de tudo. Não tem como você calcular este tal, quer dizer, e Paulo fala aqui, é um amor abundante, é um amor que foi derramado, irmão. Não é um amor pequeno, é um amor gigantesco, como um rio caudaloso, com um grande dilúvio, com uma grande quantidade de água, que foi derramado aqui, é a expressão que Paulo traz aqui do amor de Deus. Agora, o segundo ponto é que o amor de Deus é imerecido. Por quê? Porque diz Romanos 5:8, que nós era inimigo, pecadores e ímpio. Então, é o amor imerecido. O terceiro é o amor provado.
Deus provou o seu amor por todos nós. O quarto é nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode acontecer tudo o que acontecer na nossa vida. Pode, tragédia, guerra, luta, tempestade espiritual, mas em tudo isso nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, este assunto aqui, nós precisamos entender uma coisa. A justificação, ela não aconteceu em nós, ela aconteceu no tribunal de Deus. Foi lá que nós fomos justificados. Foi lá que as nossas ofensas foi paga. Agora, nós temos um crédito. Qual é o crédito? É a justiça de Cristo. Nós temos um saldo positivo. A justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. É tanto quando Deus olha para nós, Deus não vê mais um pecador, mas Deus vê um justo. Por que nós somos justos? Por causa da nossa justiça? Não. Por causa das nossas obras? Não, irmão. Por causa da justiça de Cristo. A justiça de Cristo, o benefício do sacrifício de Cristo foi aplicado na nossa vida. Nós somos justos por causa da justiça de Cristo. Quando Deus olha em nós, Ele vê em nós a justiça de Cristo, o benefício da sua morte que foi aplicada na nossa vida. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.